Torcida Celeste. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário da Raposa, o seu canal de notícias do Cruzeiro. Preparem-se porque o que vamos revelar aqui hoje pode literalmente transformar os rumos do nosso cabuloso nesta temporada. Informações acabaram de chegar à nossa redação e, acreditem, quando vocês descobrirem todos os detalhes, vão entender por que esse assunto está movimentando os bastidores da Toca da Raposa de uma maneira jamais vista. Fiquem até o final porque essa situação envolvendo Joaquim é absolutamente surpreendente e pode mexer com todo o planejamento do clube para este ano. Mas antes de chegarmos ao ponto crucial dessa conversa, precisamos falar sobre algo que está preocupando demais a nossa diretoria e comissão técnica. A temporada de 2026 mal começou e o Cruzeiro já enfrenta um cenário complicadíssimo no departamento médico. Em apenas 4 dias, 3 atletas foram parar no DM, e isso está gerando uma série de questionamentos sobre os métodos de preparação física e até mesmo sobre a qualidade dos exames médicos realizados antes da contratação de alguns jogadores. Vamos começar pelo mais recente. No último sábado, durante a derrota para o Pouso Alegre, o volante Matheus Henrique precisou deixar o gramado demonstrando clara insatisfação e incômodo com algo na perna esquerda. As imagens mostraram o atleta fazendo gestos de dor e chamando imediatamente o banco de reservas. A situação gerou preocupação instantânea entre os torcedores presentes no estádio, afinal, Matheus Henrique é uma das peças fundamentais do meio-campo cruzeirense e sua ausência pode comprometer seriamente o esquema tático de Fernando Diniz. Após o jogo, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva tentando acalmar os ânimos da torcida, afirmando que o caso não seria grave e que os exames iniciais não apontavam para nada preocupante. Contudo, sabemos que essas avaliações preliminares nem sempre contam toda a realidade da situação, e o departamento médico ainda precisa realizar exames mais aprofundados para determinar com precisão a extensão do problema. Mas aqui está o detalhe que realmente assusta. Matheus Henrique é apenas a 3ª baixa do Cruzeiro neste início de ano. Isso mesmo, torcedor, 3 jogadores lesionados em apenas 4 dias de trabalho. Esse número é absolutamente alarmante e coloca em xeque toda a preparação realizada durante a pré-temporada. O que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa? Os treinos estão sendo excessivamente intensos? Houve falhas nos exames médicos admissionais? Essas são perguntas que a torcida cruzeirense merece ter respondidas com total transparência. Vamos falar agora dos outros 2 atletas que engrossam essa lista preocupante. Néiser Villarreal e Matheus Cunha, ambos contratados recentemente pela Raposa com grande expectativa, também estão entregues aos cuidados do departamento médico. O caso de Matheus Cunha é particularmente frustrante. O atacante, que chegou com status de grande reforço para o setor ofensivo, apresentou um edema muscular na coxa esquerda durante um treino realizado na última quinta-feira. O problema aconteceu em uma atividade considerada de intensidade moderada, o que levanta ainda mais questionamentos. Como um atleta profissional, teoricamente bem preparado, sofre uma lesão muscular em um treino que não era nem mesmo de carga máxima. Isso sugere que talvez ele não estivesse nas condições físicas ideais quando chegou ao clube, ou que a transição entre os métodos de treinamento de seu clube anterior e os aplicados no Cruzeiro não foi bem gerenciada. A situação de Néiser Villarreal é ainda mais grave e preocupante. O goleiro recém-contratado precisará passar por um procedimento cirúrgico em decorrência de uma lesão séria no joelho. Estamos falando de uma intervenção cirúrgica, torcedor. Isso significa um período considerável de recuperação, fisioterapia intensiva e um retorno gradual às atividades. Villarreal chegou ao Cruzeiro como opção para qualificar ainda mais o setor de goleiros, mas agora terá que enfrentar uma batalha contra o próprio corpo antes mesmo de disputar uma posição no time titular. O clube não divulgou oficialmente o tempo estimado de recuperação, mas lesões de joelho que exigem cirurgia costumam afastar atletas por pelo menos 3 a 4 meses, podendo se estender por períodos ainda maiores dependendo da complexidade do procedimento e da resposta individual de cada organismo ao tratamento. Essa sequência de contusões acende um sinal de alerta vermelho na direção cruzeirense. O calendário que nos aguarda em 2026 é absolutamente brutal. Em breve, o Cruzeiro estará disputando simultaneamente a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro, 2 competições extremamente exigentes que demandam um elenco amplo, qualificado e, principalmente, saudável. Ter atletas à disposição não é apenas importante, é absolutamente essencial para que possamos competir em alto nível em todas as frentes. Cada desfalque representa não só a perda daquele jogador específico, mas também a necessidade de sobrecarregar outros atletas que precisarão cobrir essas ausências, criando um ciclo vicioso que pode gerar ainda mais lesões. A derrota para o Pouso Alegre já mostrou algumas das dificuldades que podemos enfrentar. O time foi montado basicamente com garotos da base, e a estreia não correspondeu às expectativas que Tite tinha para esse início de temporada.
Embora seja natural que jovens jogadores precisem de tempo para se adaptar ao ritmo e às exigências do futebol profissional, a verdade é que contar apenas com eles em momentos cruciais pode ser arriscado. A formação de base do Cruzeiro é reconhecidamente de qualidade, mas experiência e maturidade ainda são atributos que só o tempo e os jogos podem proporcionar. A única notícia realmente positiva daquele sábado foi a apresentação oficial de Gerson, o grande reforço contratado pelo Cruzeiro para esta temporada. A contratação do meio-campista gerou enorme entusiasmo na torcida celeste, que vê nele um jogador capaz de elevar o patamar técnico do elenco e ser protagonista nas competições que virão. No entanto, mesmo com toda a empolgação, Gerson ainda não pode entrar em campo. Ele precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF para estar regularizado e apto a atuar. Enquanto isso não acontece, resta a torcida aguardar ansiosamente por sua estreia com a camisa celeste. O próximo compromisso do Cruzeiro já está marcado e promete ser um teste importante para avaliarmos como o time responderá a esse início turbulento. Na próxima quarta-feira, dia 14, às 21h30, a Raposa enfrenta a Tombense. Será fundamental que o time mostre evolução em relação à atuação contra o Pouso Alegre e que, principalmente, não registre novos problemas físicos no elenco. Cada treino, cada jogo, precisa ser encarado com máxima atenção para evitar que esse cenário de lesões se agrave ainda mais. Agora vamos ao assunto que realmente pode mudar tudo no Cruzeiro. Segurem-se nas cadeiras porque as informações que chegaram são absolutamente impactantes. Estamos falando de Joaquim, o zagueiro que está no centro de uma disputa internacional que envolve não só o Cruzeiro, mas também outros gigantes do futebol. Sim, torcedor, o nome de Joaquim está sendo ventilado nos corredores da Toca da Raposa como uma possibilidade real de reforço, mas a situação é muito mais complicada e fascinante do que você imagina. Joaquim, atualmente defendendo o Tigres do México, entrou no radar de vários clubes importantes para esta temporada. O defensor de 27 anos e 1,90 m de altura tem chamado atenção não só pela imponência física, mas também pela qualidade técnica demonstrada desde que deixou o Santos para jogar no futebol mexicano. E aqui começam os detalhes que deixam essa negociação absolutamente eletrizante. Tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras iniciaram 2026 mapeando o mercado em busca de reforços para o setor defensivo, e o nome de Joaquim apareceu nas duas pranchetas como alvo prioritário. Já pensou, torcedor? Uma disputa direta com o Palmeiras por um zagueiro de alto nível? Mas espere, porque a situação ficou ainda mais interessante e desafiadora. O que parecia ser uma disputa apenas entre clubes brasileiros ganhou um concorrente de peso internacional que promete elevar completamente o patamar financeiro desta negociação. O Paris FC, clube francês recém-promovido à Ligue 1 e que foi recentemente adquirido pela família Arnaut, dona do conglomerado de luxo LVMH, entrou fortemente na disputa por Joaquim. E quando falamos da família Arnaut, estamos falando de um dos grupos mais ricos do planeta, pessoas que têm capacidade financeira para fazer propostas que clubes brasileiros simplesmente não conseguem acompanhar. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Paris FC já sinalizou com uma proposta extremamente robusta que coloca tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras em clara desvantagem. O Tigres estabeleceu um preço inicial de 9 milhões de dólares, o que convertido para nossa moeda representa aproximadamente 48 milhões e 500 mil reais. É uma quantia absurdamente elevada para os padrões do futebol brasileiro, especialmente considerando que estamos falando de um zagueiro. E tem mais, o clube mexicano não demonstra qualquer pressa em vender seu defensor titular, o que significa que essa pedida pode aumentar ainda mais caso a disputa realmente esquente. A grande vantagem do Paris FC nesta negociação está justamente na capacidade de pagamento. Os franceses podem pagar a taxa de transferência integralmente em euros, sem precisar de parcelamentos ou engenharias financeiras complexas. Além disso, conseguem oferecer um salário em padrão europeu, algo extremamente sedutor para qualquer jogador que tenha ambições de atuar no velho continente. Para um atleta de 27 anos, em plena maturidade da carreira, receber uma proposta da Europa representa não só uma valorização financeira imediata, mas também uma vitrine internacional incomparável. O Tigres está em uma posição confortabilíssima nesta negociação. O clube mexicano pagou caro para tirar Joaquim dos Santos em 2024, desembolsando cerca de 9 milhões e meio de dólares na época. Agora, com o interesse europeu batendo a porta, eles veem a oportunidade perfeita não só de recuperar todo o investimento realizado, mas possivelmente até de lucrar com a transferência. Essa dinâmica transforma a negociação em um verdadeiro leilão internacional, onde quem tiver mais poder financeiro levará o jogador. Mas tem outro obstáculo gigantesco que Cruzeiro e Palmeiras precisam enfrentar além da taxa de transferência: o salário atual de Joaquim. No México, o zagueiro recebe aproximadamente R$ 1 milhão mensais livres de impostos.
Prestem atenção nesse detalhe: livres de impostos. Para cobrir esse mesmo valor aqui no Brasil, considerando toda a carga tributária incidente sobre salários no futebol brasileiro, os clubes teriam que oferecer um salário bruto absolutamente estratosférico. Estamos falando de valores que colocariam Joaquim entre os defensores mais bem pagos de todo o país, o que inevitavelmente geraria insatisfação e pedidos de reajuste de outros atletas do elenco. O Paris FC, com o respaldo financeiro de seus bilionários proprietários, não tem esse tipo de preocupação. Para eles, cobrir o salário atual de Joaquim e ainda oferecer um aumento significativo é algo perfeitamente viável e que não compromete em nada o orçamento do clube. Essa é uma das grandes diferenças entre negociar com o futebol europeu e tentar trazer ou manter jogadores no Brasil. A capacidade de investimento é simplesmente incomparável. Do lado do Palmeiras, o interesse tem uma motivação clara e objetiva. O clube alviverde precisa repor peças após ter emprestado o zagueiro Mikael ao Inter Miami. A diretoria palmeirense busca um defensor pronto, experiente, com boa estatura e imposição física para atuar imediatamente no time titular. Joaquim preenche todos esses requisitos perfeitamente. Já o Cruzeiro realizou sondagens iniciais para entender os custos envolvidos na operação, mas o cenário esfriou consideravelmente quando a pedida mexicana chegou oficialmente. Quase 50 milhões de reais por um zagueiro é um valor que exige reflexão profunda e análise criteriosa de viabilidade financeira. O desempenho de Joaquim no México justifica completamente toda essa procura. O defensor foi vice-campeão do Apertura 2025, perdendo a final para o Toluca, e acumula 63 partidas desde sua chegada ao Tigres, sendo titular absoluto e peça fundamental no esquema defensivo da equipe. Esse perfil de zagueiro pronto, maduro e com experiência recente em decisões é exatamente o que clubes grandes procuram. Porém, o custo operacional de trazer um jogador nessas condições para o Brasil esbarra em limitações financeiras concretas que nem mesmo os maiores clubes do país conseguem ignorar. Algumas fontes ligadas ao mercado já especulam que a pedida do Tigres poderia chegar a 10 milhões de euros, algo em torno de 62 milhões de reais, caso o leilão realmente esquente e mais clubes entrem na disputa. Nesse cenário, a tendência natural é que Palmeiras e Cruzeiro recuem definitivamente e busquem alternativas mais viáveis financeiramente no mercado, deixando o caminho completamente livre para o Paris FC concretizar a contratação. Os franceses veem em Joaquim exatamente a experiência e qualidade necessárias para sua campanha de retorno e consolidação na elite do futebol francês. E aí, torcida celeste? O que vocês acham dessa situação toda? Será que o Cruzeiro deveria fazer um esforço financeiro gigantesco para tentar trazer Joaquim, ou é melhor buscar alternativas mais acessíveis e investir esses recursos em outras posições? Esse é o tipo de decisão que define o futuro de um clube para toda uma temporada. Não esqueçam de se inscrever no canal Diário da Raposa caso ainda não sejam inscritos. Cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho das notificações para não perderem absolutamente nenhuma informação sobre o nosso Cruzeiro. E deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo o que discutimos hoje, principalmente sobre essa possível vinda do Joaquim e sobre as lesões que estão preocupando o clube neste início de temporada. Sua participação é fundamental para mantermos esse canal sempre ativo e trazendo as melhores análises para a Nação Azul.